A história começa mostrando-nos um encontro no grande salão da Terra Sagrada. Ele havia entrado sem autorização reclamando do suposto acordo de casamento da Santa Donzela e reclamou com seu patriarca e até ameaçou deixar de ser discípulo da Terra Santa. Todos os presentes, ao observarem isso, classificaram-no como um completo louco, comentando que como foi possível que ele ousasse reivindicar algo assim e que mesmo tendo um bom dom, se irritasse um determinado professor, isso poderia causar a destruição de toda a Terra Sagrada. Naquela época, o patriarca da Terra Santa falou em negar o que Ye-Chen disse e exercer grande pressão com seu poder, mas isso não fez Ye-Chen recuar, e ele continuou a defender que tudo o que ele disse era para a Santa Donzela Qingye. E foi então que outro discípulo de alto escalão se pronunciou, tentando menosprezá-lo, dizendo-lhe como ousava falar assim diante de seu grande senhor, mostrando a nós, leitores, a presença imponente e magistral de nosso protagonista, Gushang, que foi um viajante que, inexplicavelmente, quando acordou, já estava naquela situação, onde se encaixou perfeitamente no papel do típico vilão que serviria de trampolim para fazer o protagonista evoluir. Mas, felizmente, para ele tinha um sistema a seu favor, que lhe mostrava tudo sobre o novo mundo, onde a sorte era de extrema importância para o sucesso e era dividida do posto baixo ao posto alto, sendo preto, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo, além de pessoas comuns serem classificadas na cor vermelha da sorte, mas que o jovem Ye-Chen tinha um verde, o que o posicionava como um bom candidato a herói, ao contrário do nosso infeliz protagonista que tinha uma espécie de preto. Voltando à discussão na sala, Ye-Chen continuou falando maluco, mas o patriarca não aguentou mais e mandou um de seus homens para enfrentá-lo, finalmente nos dando uma pequena mas fascinante troca de golpes, e de sua confortável poltrona nosso protagonista nos revelou os níveis de poder naquele mundo celestial, onde os níveis de força foram divididos em corpo carnal, mar espiritual, palácio da alma, poder divino, grande poder, senhor sagrado, marquês selado, rei selado e deus vazio. Mas inesperadamente naquela curta batalha, Ye-Chen saiu vitorioso, apesar da diferença no nível de cultivo, já que Ye-Chen estava apenas no nível do palácio espiritual, e seu oponente já era um santo. Diante deste resultado, Ye-Chen ficou verdadeiramente orgulhoso e confiante de que o destino estava do seu lado. Por outro lado, Gushang sorriu pensando que é assim que um protagonista deveria ser, e que de acordo com o curso do destino, a donzela sagrada de seu rei deveria ser a heroína, já que ela tem 350 pontos de sorte amarela. Bem, devo dizer que aquela santa donzela, ela é uma beleza sem dúvida. Pelas circunstâncias, nosso protagonista finalmente decidiu agir, mas de uma forma diferente, cortejando a santa donzela para irritar Ye-Chen, e foi nesse momento que o sistema a recompensou. Com 10 pontos de sorte, tirando-os do próprio Ye-Chen, pois ele havia mudado sutilmente devido à raiva, o que surpreendeu completamente o nosso protagonista, já que ele não tinha ideia do que poderia ser. E com essa nova descoberta, Gushang não pôde deixar de sorrir sarcasticamente, pois com isso ele definitivamente poderia mudar tudo. Ye-Chen não conseguia controlar sua raiva, e de acordo com o roteiro normal, se Ye-Chen derrotasse a pessoa à sua frente, ele poderia partir e retornar em alguns anos para acabar com a vida do nosso protagonista. Então nosso protagonista sabia que não poderia deixá-lo sair, e dessa vez resolveu agir mostrando-lhe seu grande poder, fazendo-o até se ajoelhar devido a tamanha pressão. Naquele momento, as outras pessoas na sala ficaram apavoradas com tal poder, assumindo que Gushang é realmente insondável, como era esperado de alguém do reino superior, e quanto à donzela sagrada, ela estava completamente aterrorizada por uma presença tão sinistra e maligna, e que ele definitivamente não era alguém que ela pudesse ofender. Naquele momento, Gushang, ele ainda estava ganhando pontos de sorte por humilhar Ye-Chen em público, mas também descobriu que não poderia matá-lo imediatamente, pois se o fizesse, arriscaria uma reação negativa por matar alguém que estava protegido pelos céus devido à sua sorte. Então ele chegou à conclusão de que primeiro deveria reduzir sua sorte ao mínimo para matá-lo. Em vez disso, Ye-Chen não estava disposto a aceitar tal derrota e atacou Gushang novamente, e nosso protagonista aproveitou essa oportunidade, continuar humilhando-o e assim tirar mais pontos de sorte dele. Depois disso, os superiores da seita decidiram expulsar Ye-Chen da seita por suas graves ofensas e prendê-lo para punição.
Ao mesmo tempo, Gu Chang aproveitou para convidar a Santa Donzela para observar a lua noturna, para desconcertar ainda mais Ye Chen e roubar mais pontos dele, pois devo dizer que esse cara é muito inteligente. Na noite seguinte, o escravo de Gu Chang descobriu a conversa entre a Santa Donzela e seu pai para relatar ao nosso protagonista. Depois disso, Gu Chang enviou seu escravo para ficar de olho em Ye Chen, pois queria continuar obtendo boa sorte dele. Ele também aproveitou esse tempo para conhecer melhor o sistema que tinha a seu favor, onde, como recompensa por ter passado o primeiro dia sem problemas, deu-lhe um grande presente e parte desse presente foi 1/3 de uma semente do mundo, que se ele tivesse a sorte de refiná-la completamente, poderia permitir-lhe nutrir um mundo dentro de seu corpo. Dando-lhe um poder incomensurável, então ele rapidamente continuou praticando com o sistema, cheio de emoção, conseguindo ter um grande avanço em seu cultivo que abalou toda a Terra Santa, e encheu todos os habitantes de espanto com um avanço tão terrível, até mesmo surpreendendo pessoas. A Santa Donzela, onde é revelado que ela aparentemente tem uma espécie de dupla personalidade que sussurra para ela o que é melhor para ela, mas ela se recusa a ouvi-la. Depois dessa grande promoção, é-nos revelado em que nível de cultivo se encontra o nosso protagonista, e agora ele é um marquês selado, estar perto do topo daquele mundo inferior, e também que foi graças aos pontos de destino celestes que Gu Chang obteve, que conseguiu fazer tal progresso em um curto espaço de tempo, então agora ele se prepara para trazer terror aos protagonistas e se tornar o melhor vilão. Mudando o cenário, temos Ye Chen, trancado e acorrentado, bastante desconcertado com o que está vivenciando, já que anteriormente o destino sempre parecia ajudá-lo e tirá-lo de qualquer situação em que estivesse envolvido. Mas naquele momento ele se lembra de Gu Chang e mais uma vez se enche de raiva e de um ódio desconcertante. Mas neste momento sua mestra emerge de seu anel dimensional, que é apenas um resquício de sua alma. Ao vê-la, Ye Chen rapidamente a questionou, perguntando por que ela não o ajudou quando ele estava sendo humilhado. Mas ela mencionou que naquele momento havia uma pessoa com uma energia muito estranha semelhante à responsável por sua queda, e foi por esse motivo que preferiu permanecer escondida. Além de dizer a Ye Chen para parar de ser tão imprudente, já que isso poderia causar a morte. Mas Ye Chen se sentiu ofendido pelas palavras de sua mestra, dizendo-lhe que ele só faz isso pela Santa Donzela, já que não pode desistir dela por causa do físico especial que ela possui. Mas seu professor rapidamente o interrompe, dizendo que isso deveria ser conversado em outra hora, pois é algo muito delicado e eles não podem arriscar que alguém ouça. Além disso, ele também está intrigado com a estranha origem de Gu Chang e com o fato de que pode haver forças poderosas por trás dele, então não é aconselhável confrontá-lo nesse momento. Mas Ye Chen confiou demais na sua sorte e não lhe deu a devida importância. Então sua mestra pensou que ele continuava a agir como uma criança completamente imatura que não aprende com seus erros. Depois disso, ela estava pensando em como tirar seu discípulo de tal situação, mas ele rapidamente lhe deu sua ideia brilhante, que era trazer o caos para a Terra Santa, vazando a informação que o Grão-Ancião Supremo que a protegia já havia morrido há muito tempo. Finalmente faça isso, e assim Ye Chen poderá escapar no meio do caos. Ao ouvir tudo isso, sua mestra ficou realmente decepcionada com o rumo que seu discípulo estava tomando, pois sentia que ele estava mudando completamente e até buscando a destruição da seita que o havia criado. Mudando de cena, temos Gu Chang e a Donzela Sagrada finalmente reunidos, aproveitando a qualidade lunar no meio de uma conversa onde nossa protagonista a instigou a sair para o mundo superior. Mas ela apenas se limitou a dizer-lhe que isso é impossível, pois para quebrar a barreira, precisariam da força de um deus do vazio, que era difícil de alcançar e não tinham nenhuma na Terra Santa, nem em todo o país do mundo inferior. Ao ouvir isso, Gu Chang mencionou a ele que ele não deveria ficar tão surpreso com alguém que alcançou aquele reino, já que o reino vazio dos deuses não é grande coisa no mundo superior. Nesse momento, a Santa Donzela decide perguntar-lhe se ela a protegeria no mundo superior, já que está preparada para seguir Gu Chang e servi-lo o tempo todo. Diante de tal mudança de sentimentos, Gu Chang recebeu uma mensagem do sistema, dizendo-lhe que a sorte de Ye Chen havia caído devido à mudança nos sentimentos da Donzela Sagrada, então ele acabara de descobrir um novo método para obter mais pontos de destino celestiais. Gu Chang queria continuar ganhando mais pontos,
Então fingiu estar ofendido porque a santa donzela Qingyi estava dizendo tudo isso com o único objetivo de salvar Ye Chen. Ao ouvir isso, a santa donzela, ela rapidamente disse que não era esse o caso, e que só o fazia por devoção. E para que o nosso protagonista confiasse nas suas palavras, decidiu revelar o seu segredo de que possuía o corpo da beleza física mítica dos 9 Yin, que ninguém além dela, ele sabe. Graças à revelação desse segredo, Gu Chang obteve mais pontos de destino celeste, além de se surpreender com o físico especial que a santa donzela possui, já que é um físico tripé muito especial. Nesse momento, nosso protagonista, por dentro, se alegrou sabendo que pode obter ótimos pontos em situações simples, confirmando que, de fato, o melhor caminho a seguir é o de um vilão. Além disso, a santa donzela também se ofereceu para lhe dar tudo dela, desde que ele a tirasse daquele lugar e a protegesse. Ao que o nosso protagonista não pôde deixar de sorrir pelas oportunidades que lhe são oferecidas e que com certeza não as desperdiçará. Mas ele estava ciente de que não poderia agir de maneira vulgar e que precisava manter as aparências. Então ele rapidamente se levantou, dizendo que iria fingir que nunca ouviu falar de seu físico em particular, já que não era algo para se surpreender completamente. Naquele momento, a santa donzela quis segurá-lo, mas ele rapidamente a empurrou, dizendo-lhe para se comportar como alguém digno. Presenciando tudo isso, a santa donzela ficou completamente surpresa, já que teria se oferecido em uma bandeja de prata. Mas ele nem se importou, percebendo que realmente estava tramando e que tudo parecia indicar que ela já o havia julgado mal. Como uma pessoa má quando na realidade ele não é. Depois disso, Gu Chang se encontrou com seu escravo, onde o informou que, como eles haviam assumido, atrás de Ye Chen havia um vestígio da alma remanescente de um antigo ser poderoso. E depois disso, ele finalmente visitou a cela de Ye Chen, onde ao vê-lo, Ye Chen ficou cheio de raiva. Mas o nosso protagonista não lhe deu importância e rapidamente perguntou-lhe sobre a sua mestra, ao qual ela não teve escolha senão sair do ringue, dizendo-lhe que não pretende ser inimiga, então não é necessário tornar as coisas mais difíceis para ele. Ao vê-la, Gu Chang apenas lhe disse que aparentemente houve um mal-entendido, já que ele estava apenas curioso para saber quem era a pessoa que decidiu treinar Ye Chen, um lixo estúpido e chato. Ao ouvir isso, Ye Chen ficou mais uma vez histérico e xingando, pois não conseguia controlar suas emoções, ao contrário de sua mestra, que rapidamente entendeu que se tratava de uma provocação, por isso não deu importância a isso. Depois disso, Gu Chang finalmente desistiu dos desvios e destruiu a cela, aproximando-se de onde Ye Chen e sua mestra, para dizer-lhe que, como uma brisa da alma, ela não conseguirá sobreviver por muito tempo, mas que se ela estiver disposta a segui-lo, ele não o fará. Apenas ajudá-la a recuperar seu corpo físico, mas também todo o seu poder. E devo dizer que todos aqueles movimentos do nosso protagonista foram truques muito bons para continuar ganhando a sorte de Ye Chen, e tudo estava indo maravilhosamente bem para ele. Mas a mestra de Ye Chen, apesar das dúvidas que tinha, decidiu não aceitar a proposta do nosso protagonista. Portanto, Gu Chang aceitou sua decisão, dizendo-lhe que lhe daria mais tempo para pensar no assunto, além de lhe dar um presente especial, uma pílula sagrada que lhe permitiria reabastecer um pouco sua alma danificada e sair do local. Assim que Gu Chang saiu, Ye Chen ficou muito zangado e agiu despoticamente contra sua mestra, por aceitar uma simples pílula de seu inimigo. Mas sua mestra tentou fazê-lo entender que fez de tudo para salvá-lo de tal situação. Mas Ye Chen não estava convencido, e disse-lhe para sair e vazasse as informações, espalhando a notícia que lhe havia mencionado anteriormente. Lá ela finalmente concordou em fazer o que havia pedido e desapareceu do local. Mas aquela confiança que tinha nele já estava desaparecendo. Então o sistema rapidamente alertou Gu Chang sobre o sucesso a ser alcançado fazer com que o relacionamento entre professor e discípulo fosse fraturado. Depois disso, Gu Chang se reuniu com seu escravo, onde perguntou a seu mestre por que ele simplesmente não matou Ye Chen. Ao que Gu Chang perguntou se ele se lembrava do motivo pelo qual eles haviam entrado no mundo inferior. E foi porque eles estavam procurando pela arma demoníaca, a alabarda dos 8 demônios desolados. E no fundo, nosso protagonista pensava que no decorrer normal da história, Ye Chen seria aquele que teria entrado na Sala das Relíquias por acaso. E lá ele teria obtido aquela arma que lhe permitiria enfrentar Taishan inteiro. Mas agora ele sozinho pode ser o seu rato que o guiará para uma arma tão magnífica.
Então Gu Chang rapidamente enviou seu escravo para ficar de olho em Ye Chen, já que ele seria recrutado por um tempo. Em sua reclusão, Gu Chang aproveitou o sistema para adquirir técnicas de artes marciais, a fim de aumentar ainda mais seu poder, e a técnica que ele adquiriu foi uma técnica de classificação celestial chamada Canto Divino Inato, que lhe permitiria cultivar diretamente para o reino do Deus Vazio. E então ele passou alguns dias cultivando-o diligentemente. Mudando de cenário, as pessoas já tinham conhecido da morte do ancião supremo da Terra Santa, e as 3 potências do Oriente, do mundo inferior, já estavam às portas da Terra Santa prontas para atacá-la. Mas o atual patriarca da seita, juntamente com a Santa Donzela, tentaram negociar com eles para evitar uma guerra catastrófica. Mas essas pessoas não os tinham mais em alta consideração, e apenas queriam que o Santo Taishuan gentilmente entregasse a Terra Santa para que pudessem acessar as veias espirituais. O Santo Taishuan confiava que Gu Chang os ajudaria. Essas pessoas não estavam mais dispostas a esperar, e não acreditaram nos rumores de que havia alguém do mundo superior na Terra Santa. Então, rapidamente decidiram iniciar o ataque. Vendo isso, a Santa Donzela não perdeu mais tempo, e rapidamente foi até o nosso protagonista implorar por sua ajuda, enquanto o Santo de Taishuan se preparava para dar a vida parando-os. E foi nesse momento que uma presença aterrorizante estremeceu toda a Terra Santa, deixando todos completamente surpresos. E só que nosso protagonista conseguiu fazer o seu caminho novamente. Com seu novo poder, boa chance, ficou realmente encantado ao saber que há pessoas interessantes atacando a Terra Santa, com quem pretende dar um excelente show. E ao mesmo tempo, a Santa Donzela finalmente chegou onde Gu Chang estava treinando, e antes que pudesse falar, Ye Chen agarrou sua boca impedindo-a de dizer qualquer coisa, e imediatamente quis levá-la embora. Mas a Santa Donzela rapidamente o deixou ir, recusando-se e dizendo-lhe que não pretendia deixar a Terra Santa. Ao ouvir isso, Ye Chen ficou completamente perplexo e não conseguiu entender a decisão da Santa Donzela, até que surgiu em seus pensamentos que ela já havia se envolvido com Gu Chang, ficando furiosa e conflituosa. E foi então que a Santa Donzela negou categoricamente tais acusações, e começou a falar para ele todas as verdades de Ye Chen, sobre o quão arrogante e nojento ele havia sido todo aquele tempo, pensando apenas em si mesmo e sem vontade de ajudar os outros. Por outro lado, Ye Chen sentiu que a Santa Donzela que estava na sua frente era alguém completamente diferente daquela que ele conhecia. E com isso encerrando o relacionamento que já tiveram, e claro que nosso protagonista estava obtendo mais pontos de destino celeste graças ao completar o naufrágio de Ye Chen. E decidiu que era o momento perfeito para entrar em cena, então começou a abrir a porta para sair. Vendo que Gu Chang estava prestes a partir, a Santa Donzela não pôde permitir que ele a visse ao lado de Ye Chen, pois ele iria desconfiar dela novamente, então ela imediatamente tomou a corajosa decisão de atacar Ye Chen, perfurando seu peito. E do lado de fora, na perspectiva de Ye Chen, ele não entendia muito bem tudo o que estava acontecendo, mas decidiu não procurar mais desculpas e aceitar que agora eram inimigos, e começou a deixar o local. O Santa Donzela não disse nada nem tentou impedi-lo, apenas o deixou ir como se fosse um abrigo. E naquele momento a voz de Gu Chang soou chamando-a. Ao vê-lo, ela rapidamente quis se desculpar por tão lamentável espetáculo, mas nosso protagonista agiu com muita consideração, dizendo-lhe que fez tudo bem, mas também perguntando se ela não iria se arrepender, já que no futuro, se eles se encontrarem novamente, será uma situação mortal, além de oferecer seu ombro para confortá-la. Dizer a ele que tudo o que ele fizer no futuro também será problema dele. Deixando-a completamente atordoada e com aquele grande movimento, nosso protagonista conseguiu aumentar sua fortuna, já que agora a Santa Donzela confiava plenamente nele. Ao recuperar os sentidos, a Santa Donzela finalmente lembrou-se do motivo pelo qual tinha vindo procurá-lo, ao que Gu Chang nem a deixou falar, dizendo-lhe que já sabe de toda a situação, e que enquanto ele estiver lá, ninguém poderá tocar na Terra Santa de Taishuan, e em poucos momentos ele estava onde os outros estavam. Mas ao olhar para ele, todos obviamente começaram a zombar dele, dizendo como poderiam confiar em uma criança para protegê-los, e um deles começou a cagar nele sem analisar a situação. E como era de se esperar, aquele grande ataque não teve efeito em Gu Chang, pois o deteve sem muito esforço e o fez voar pela mesma rota, destruindo um de seus braços.
A partir daquele momento, todos perceberam seu verdadeiro poder, e que não poderiam subestimá-lo nem um pouco porque poderiam perder a vida. Então fizeram uma última tentativa de evitar o confronto com Gu Chang, mas nosso protagonista voltou a dizer que tudo relacionado à terra Taishuan é problema dele, ganhando ainda mais o apreço da Santa Donzela. Ao ouvir isso, aquelas pessoas não hesitaram mais e se prepararam para atacá-lo todos juntos. E devo dizer que tudo parecia um joguinho para o nosso protagonista, já que não representavam nenhuma ameaça real, mas não perceberam e partiram para cima, sim, até mesmo acreditando que finalmente o estavam derrotando. Até a Santa Donzela e seu pai acreditaram nisso. E quando aqueles velhos acreditaram que finalmente haviam aprisionado Gu Chang em uma esplêndida torre especial, nosso protagonista emergiu dela sendo soberano, e dizendo-lhes para observarem o mundo inteiro, eles saberiam que existem muitas pessoas poderosas. Além de ensiná-los o quão insignificantes são os clãs dos reinos inferiores, que se acreditam poderosos, e que antes dele, todos abaixo do reino do Deus vazio, são meras formigas insignificantes, e com uma de suas habilidades esplêndidas. Ele destruiu todo o exército inimigo, exceto seus 3 representantes que o enfrentaram. Aqueles anciões perplexos finalmente decidiram perguntar ao nosso protagonista sobre sua identidade, ao que ele arrogantemente lhes disse que ele é a imensurável vida eterna de todos os reinos celestiais. Depois desse acontecimento, passou-se meio mês, onde todos do reino inferior comentaram sobre uma batalha tão magnífica, onde alguém do reino havia interferido, que tentaram competir contra um senhor tão poderoso do mundo superior pelo amor da Santa Donzela, mas o destino pregou uma peça neles, já que naquele momento Ye Chen estava ouvindo todas as suas zombarias, então ele rapidamente incinerou todos eles, e ele deixou o local prometendo voltar para se vingar da Terra Santa e de Gu Chang. Retornando da Terra Santa, o santo de Taishuan agradecia ao nosso protagonista por salvá-lo da destruição, e não só a ele, como aos 3 representantes das 3 potências que o atacaram. Eles sobreviveram graças à misericórdia que Gu Chang lhes demonstrou, pela qual também lhe agradeceram e se ofereceram para serem liderados pelas terras de Taishuan como compensação. Mas para o nosso protagonista, isso era algo de pouca importância. Naquela época, eles também receberam um convite do 3º príncipe da grande dinastia Xiao para discutir o Dao. Como Gu Chang não tinha ideia sobre aquele lugar, a Santa Donzela começou a explicar-lhe rapidamente sobre aquele lugar, que era uma verdadeira potência do além disso. Há muito tempo, alguns daquele lugar conseguiram ascender ao mundo superior. Esse lugar, depois disso, Gu Chang se encontrou com seu escravo, cujo nome finalmente nos foi revelado, o Ancião Ming, para lhe dizer que em breve eles irão para o estado central, onde lhe permitirá ir visitar sua família, já que aquele velho era originário daquele lugar. 3 dias depois mostram-nos o magnífico estado central em todo o seu esplendor, onde também ensinaram as suas novas gerações sobre a história, e obviamente também sobre o grande cultivo. Naquela sala de estudos havia alguém muito especial chamado Lin Tian, que havia adormecido mais uma vez no meio das aulas, mas todos os outros o desprezavam e o tratavam como um completo idiota perdedor. E se ele não fosse um descendente da antiga família Lin, ele definitivamente não iria para uma academia de tanto prestígio. Mas naquele momento de zombaria, a alma de um antigo rei tomou conta do corpo do Lin Tian, fazendo-o acordar, referindo-se a si mesmo como rei. Ao ouvir isso, todos começaram a zombar novamente, mas com um pouco de escavação. Aquele rei assassino do céu rapidamente entendeu a situação de que ele não havia morrido, mas sim reencarnado no corpo do reino inferior Lin Tian. Naquele momento, a professora o interrompeu, mandando-o parar de se fazer de bobo, e que se ele não romper o reino do mar espiritual naquele mês, ele será expulso da academia. Ao ouvir isso, ele caiu na gargalhada, dizendo a todos que dentro de meio-dia ele seria capaz de romper um reino tão insignificante e derrotar todos aqueles que o desprezavam enquanto o céu nublava e trovejava por todo o estado central. Ao mesmo tempo, o sistema informou ao nosso protagonista que outro filho da sorte havia sido detectado, ao que Gu Chang rapidamente sorriu com a oportunidade de continuar obtendo mais pontos de destino. Mudando o cenário, temos a família Lin do estado central, onde seu antigo chefe lhes mencionou que havia sentido o sopro de seu grande ancestral, que havia ascendido ao mundo superior há 30 mil anos,
deixando todos os seus descendentes surpresos e que, como com o retorno de seu ancestral, sua família definitivamente emergiria novamente em todo o seu esplendor. Voltando do nosso protagonista, ele finalmente estava chegando ao estado central e descobrindo mais sobre o sistema, e o motivo da cor da sua sorte, mas tranquilo porque ainda tinha tudo sob controle e que também teve que se preparar para melhorar graças à nova aparência de um filho sortudo. Além disso, a própria Santa Donzela melhorava constantemente a sua sorte, surpreendendo Guchang, pois não sabia que outros também poderiam melhorá-la. E como um verdadeiro galante, ele levou confortavelmente a Santa Donzela para cortejá-la e estabelecer-se com ela, pois sentiu que ela lhe traria mais benefícios. No estado central, rumores de que o grande ancestral no reino vazio dos deuses da família Lin estava retornando do mundo superior, e eles se expandiram por toda a cidade. Ye Chen também estava lá, estudando um mapa misterioso que lhe permitiria encontrar certas relíquias que o ajudariam a aumentar seu poder. Na família Lin, todos estavam reunidos para receber seu ancestral, mas ficaram surpresos ao saber que ele se tratava como um velho escravo de Guchang. Mas nosso protagonista apenas lhe disse que ele tem a liberdade de se juntar à sua família, e que iria sair para explorar a cidade junto com o Santa Donzela. Mas a família Lin também não podia perder a oportunidade de conhecer um grande senhor do mundo superior, então rapidamente enviaram uma de suas beldades, Tiu Han, para mostrar-lhe a cidade. Ela não perdeu tempo e rapidamente se apresentou humildemente a Guchang, oferecendo-se para guiá-lo pela cidade. Ao vê-la, Guchang rapidamente a elogiou pelo nome e a aceitou para os verdes de sorte, além de entender que a hostilidade que sentia há pouco se devia a sentimentos dele, para a nova garota que o acompanhava. Então ele rapidamente imaginou como aproveitá-los ao máximo para poder obter pontos de destino celeste. Enquanto Guchang caminhava com as duas beldades, ele aproveitou a oportunidade para obter informações de Lin Tian, de sua ingênua irmã, que ele contou a todos sem desconfiança. E no processo aproveitou para criar discórdia entre eles, insinuando que alguém poderia ter possuído o corpo de seu irmão mais novo devido à drástica mudança de personalidade que ele havia sofrido. Naquele momento, o sistema notificou inesperadamente nosso protagonista que se ele conseguisse matar um filho sortudo, quando seus pontos fossem eliminados, ele poderia obter uma recompensa adicional ou celestial do sistema, enchendo Guchang ainda mais de excitação. Na noite seguinte, Lin Qiuhan tentou visitar Guchang para que pudesse se aproximar dele, mas não conseguiu bons resultados ao ser saudado pela Santa Donzela, e quando estava voltando para seus aposentos, encontrou seu irmão mais novo Lin Tian, que tentou dizer-lhe para não se aproximar de Guchang, pois ele não era uma boa pessoa. Mas ela não prestou atenção nele e preferiu defender nosso protagonista, terminando em uma discussão e depois saindo do local chateada, mas ao sair analisou a mudança completa que seu irmão havia sofrido, gerando ainda mais dúvidas e suspeitas de que poderia ser outra pessoa, o que beneficiou muito o nosso protagonista, que até começava a receber deles pontos de sorte. Mudando o cenário, temos o Lin Tian em uma floresta remota, recorrendo a uma estranha técnica secreta que consumiria 15 anos de sua vida, para se livrar de Guchang por ter atrapalhado seu caminho. Aquele grande ataque veio rasgando o céu do nosso protagonista, mas Guchang já estava esperando por ele, e com uma técnica imponente ele parou aquele grande ataque, causando grandes ferimentos de retaliação em Lin Tian. Além de tal colisão de técnicas poderosas, todos não entenderam o que estava acontecendo e ficaram completamente surpresos. Depois disso, Guchang informou ao povo da família Lin que quem quer que tenha usado aquela técnica deve ter definitivamente sofrido um ferimento enorme pela reação ao ser derrotado. Então ele pediu a todos que investigassem, já que ele não poderia simplesmente acusar Lin Tian sem qualquer prova. Os mais velhos da família Lin decidiram reunir todos os seus membros para mostrar sua total inocência, mas Lin Tian sabia que não poderia se apresentar ferido, pois todos sabiam que foi ele quem utilizou aquela técnica, além de ter sido exposto como uma reencarnação sem poder escapar devido ao seu estado lamentável. Então ele rapidamente decidiu fingir a própria morte, através de uma técnica secreta e assim reviver em poucos dias, para poder desaparecer sem problemas do clã Lin. Quando Lin Qiuhan foi vendo-a completamente desnorteada, mas todos no clã Lin entenderam que ele havia sido a pessoa que executou uma técnica tão estranha, mas que nada mais pode ser feito devido à sua morte, razão pela qual rapidamente procederam a informar Guchang,
além de pedirem-lhe perdão por tal incompetência. Ao ouvir aquela breve explicação, Gu Chang rapidamente conseguiu adivinhar o que realmente estava acontecendo, já que era um absurdo um filho da sorte tirar a própria vida como se ela não fosse nada. Então ele já sabia que certamente deveria estar fingindo sua morte, mas ainda não revelou isso ao povo do clã Lin. Em vez disso, todas as pessoas do clã Lin estavam ajoelhadas implorando por misericórdia e amaldiçoando o Lin Tian por atacar Gu Chang. Graças ao desprezo que seu próprio clã tinha pelo Yin Tian, nosso protagonista pôde continuar obtendo pontos de destino celeste retirados do próprio Yin Tian. Depois de pensar um pouco, Gu Chang simplesmente disse-lhes que havia algo estranho em tudo isso, e que ele não acreditava que Lin Tian fosse capaz de matá-lo, mas que tinha ouvido falar no mundo superior que existem pessoas que usam técnicas secretas para dominar as almas dos outros a fim de manipular seus corpos. Então no final não foi culpa dele, da família Lin, e é por isso que ele estava disposto a deixar esse assunto passar em favor de seu antigo escravo que pertence à família Lin. Quando essas palavras foram ditas, todos no clã Lin ficaram cheios de felicidade, e Gu Chang disse a eles para ficarem com o corpo de Lin Tian, e adivinhou que logo esse homem supostamente morto poderia voltar à vida. E enquanto isso acontecia, ele queria continuar aproveitando os pontos que poderia receber de Lin Qiuhan, fazendo seus sentimentos mudarem da mesma forma que ele fez acontecer com a santa donzela Qingyi. Por isso ela lhe pediu que a acompanhasse novamente pela cidade, além de também ter curiosidade em descobrir se ela também pode melhorar a própria sorte ou se isso é uma qualidade exclusiva do Santa Donzela. E tão brevemente 3 dias se passaram em um piscar de olhos, onde os 6 poderes do mundo inferior vieram ao estado central para a Conferência da Geração Jovem, e para conhecer um senhor tão misterioso do mundo superior. Em uma certa caverna, os mais destacados artistas marciais da nova geração estavam reunidos para conversar, onde também estava Jin Yang, que é o filho sagrado da Terra Sagrada do Calvário, e um poderoso artista marcial altamente respeitado que já havia enfrentado Ye Chen e praticamente se tornou seu irmão de juramentado. Ele considerava Ye Chen um verdadeiro gênio em 1000 anos, mas ao mesmo tempo se sentia desanimado já que já havia ofendido um grande homem e, portanto, não teve escolha a não ser viajar para longe. Naquele momento alguém falou dizendo que tinha ouvido um boato de que ele queria comer carne de cisne e por isso acabou ofendendo aquele grande senhor. Mas ao saber disso, Jin Yang ficou furtivamente chateado, dizendo que Ye Chen não é assim, e que deve ter sido aquela mulher que o traiu para subir na escala social espalhando esse tipo de boato prejudicial. E foi nesse momento que todos os jovens marciais que estavam naquele lugar ficaram cheios de grande espanto ao olharem para tais belezas. A santa donzela Qingyi e Li Qiuhan, liderando um certo homem misterioso. Então eles imediatamente presumiram que aquela pessoa deveria ser aquela do mundo superior naquele lugar Gu Chang, junto com a santa donzela Qingyi e Li Qiuhan. Eles apreciaram a vista magnífica que a caverna lhe proporcionou, enquanto ele dedicou algumas palavras vastas de determinado significado, e também convidou Lin Qiuhan para o mundo superior. Mas ela recusou, já que seu irmão Lin Tian cometeu um ato imperdoável contra nosso protagonista. Mas Gu Chang não deu continuidade ao assunto e apenas lhe deu mais um conselho, que era prestar atenção ao cadáver de seu irmão, pois presumia que alguém também controlava seu corpo e não apenas sua alma. Então voltar dos mortos não era algo impossível com as técnicas do mundo superior, deixando Lin Qiuhan completamente desnorteado. Gu Chang fez tudo isso com o único objetivo de Lin Qiuhan ver Lin Tian ressuscitar dos mortos e assim romper seus últimos laços com ele, para que nosso protagonista possa absorver todos os pontos de sorte de Lin Tian e então matá-lo. Naquela época, um dos mais velhos chegou para informar Gu Chang que vários jovens prodígios do mundo inferior desejam conhecê-lo, e Gu Chang não se incomodou e convidou todos a subirem à sua varanda. Ao vê-lo, todos demonstraram respeito com uma pequena reverência de cabeça, exceto um, que era Jin Yang, que sentia desprezo por Gu Chang por causa do que aconteceu com Ye Chen. Também havia várias beldades que fizeram o possível para se deslumbrar e conquistar o favor de Gu Chang, mas nosso protagonista não tinha o menor interesse neles. E quando Lin Qiuhan olhou para o comportamento diferente de Gu Chang, com a mais nova, sua diferença começou a ser realmente perceptível, e alguns pequenos sentimentos começaram a surgir em relação a nosso protagonista.
E Gu Chang já estava ciente de tudo isso, sorrindo com o aparente sucesso do seu plano. Com esses novos pontos, nosso protagonista aproveitou para adquirir um livro do Dao no sistema para presentear Lin Qihuan e assim ganhar ainda mais sua confiança. E foi nesse momento que uma missão repentina apareceu diante de Gu Chang, que consistia em sua primeira missão encontrar o irmão justo de Ye Chen, que estava naquele lugar. Então ele imediatamente começou a analisar todas as pessoas à sua frente com um simples olhar. E no processo perguntou a Xu Xuan se ele tinha ouvido notícias sobre Ye Chen. Ao ouvir esse nome, várias pessoas ficaram se perguntando quem era aquela pessoa. Mas alguém que já havia conversado com Jin Yang lembrou que ele havia dito que Ye Chen era seu irmão juramentado. Então ele rapidamente, com a intenção de ganhar um favor de Gu Chang, começou a revelar tudo. Ouvindo isso, Gu Chang perguntou diretamente a Jin Yang sobre Ye Chen. Mas Jin Yang quis se desculpar e maldisse algumas palavras e já sentia o poder aterrorizante de Gu Chang, deixando-o completamente surpreso, e não só ele, já que as outras pessoas também ficaram surpresas e angustiados, com um medo latente de que qualquer erro pudesse custar-lhes a vida. Nesta situação, Jin Yang concordou que já havia se encontrado com Ye Chen, mas também disse-lhe que não poderia revelar seu paradeiro, já que Ye Chen era seu irmão de juramentado, a quem ele respeitava muito. E diante de tamanha audácia, Gu Chang não aguentou mais, e com sua presença imponente fez Jin Yang sangrar e sucumbir. Naquele momento, um dos homens da Terra do Calvário quis pedir misericórdia, mas Gu Chang não estava mais com disposição, e chamou seu antigo escravo Ming para lhe dizer que tinha até de manhã para desaparecer completamente da Terra Santa do Calvário. E quando essas palavras foram ditas, todos entenderam que seu prestígio e poder neste mundo inferior não são nada para este imponente senhor do mundo superior. Com aquele desempenho impecável, ele conseguiu cumprir a missão aleatória que havia recebido, além de impactar fortemente tanto a Santa Donzela quanto Lin Qihuan, mudando para o reino do Calvário, aceitando o seu infeliz destino e dando os últimos suspiros diante da destruição iminente de todo o reino, sem sequer saber o motivo do seu desastre. Ao mesmo tempo, Ye Chen também estava sabendo do desastre que seu irmão juramentado Jin Yang havia sofrido, já que seu talismã de vida estava praticamente quebrado em suas mãos, e jurando que definitivamente se vingaria de Gu Chang por tudo. Vendo como seu discípulo estava imerso em ódio, sua mestra tentou resgatá-lo, mas Ye Chen não a ouvia mais, e a única coisa que lhe importava era entrar no reino secreto para obter aquela arma mágica perdida, que lhe permitiria se vingar de Gu Chang. Voltando ao nosso protagonista, ele estava conversando com Lin Qihuan, aproveitando para entregar o livro que acabara de adquirir na loja, e a Santa Donzela Qingyi começava a dar sinais de descontentamento. E ela não recebeu nenhum presente de Gu Chang, e assim novamente alguns dias se passaram, onde ela nos mostrou o corpo de Lin Tian como se ele estivesse de fato completamente morto, e em um instante ele já estava acordado e sorrindo pelo sucesso de seu plano. Mas ele não contava que um guarda o tivesse visto naquele momento. Aquele guarda saiu correndo para denunciar, e Gu Chang junto com Lin Qihuan estavam entrando naquele lugar. Então eles obtiveram a informação em primeira mão. E antes para que Lin Tian pudesse escapar, eles já estavam na frente de sua cela. Ao vê-los, Lin Tian tentou agir como um completo idiota que não entendia nada, e não se lembrava de nada, exceto de estar na academia. Mas Lin Qihuan não acreditava mais em nenhuma de suas mentiras, e o confrontou perguntando seu verdadeiro motivo para fazer isso. Mas Lin Tian sabia que este era o único recurso que lhe restava. Então continuou a agir como se não entendesse nada do que havia acontecido nos últimos dias. Mas não contava com o fato de que, contra sua vontade, os sentimentos verdadeiros de Lin Tian emergissem, confirmando que ele não é realmente Lin Tian. E com isso os últimos pontos de sorte deixaram o corpo de Lin Tian. Quando Gu Chang recebeu a notificação de ter obtido os últimos pontos de Lin Tian, ele não pôde deixar de sorrir, pois agora poderia matá-lo sem preocupações. Então, primeiro ele enviou Lin Qihuan para fora para que ela não testemunhasse um acontecimento tão lamentável, e assim que saiu, Gu Chang não perdeu tempo em acabar com a vida de Lin Tian. E quando Lin Tian estava dando seus últimos suspiros, ele ficou completamente surpreso. Testemunhar isso de forma tão aterrorizante e maligna, sem saber quem realmente era a pessoa que tirou sua vida. Por outro lado, nosso protagonista ficou mais do que feliz em absorver tão grande poder fortalecendo seu espírito,
mas sabia que seu poder demoníaco não era permitido no mundo. Então ainda não poderia revelá-lo a ninguém. Além disso, ele também recebeu um presente especial do sistema por matar um filho da sorte pela primeira vez, o Baú da Morte, onde obteve a carta de saque da sorte, o cartão de liquidação do sistema crítico e outra parte das sementes quebradas do mundo, que lhe seriam muito úteis no futuro. Além disso, ele também obteve a aura do Filho do Destino, a aura do vilão do destino celestial e o coração do Deus Rei, estabelecendo-se como um verdadeiro vilão do destino, que só está ali para exterminar todos os filhos do destino. Com todos esses presentes, a primeira coisa que ele fez foi absorver o Cotiais e finalmente acabar com Ye Chen, já que ele não teria utilidade no futuro. Ao sair da masmorra, Lin Qiuhan estava esperando, verdadeiramente com o coração partido e triste ao saber de todos os acontecimentos de seu irmão. Mas Gu Chang, como um cavalheiro, começou a consolá-la, dizendo-lhe que ele consertou tudo e até preservou o corpo de Lin Tian para lhe dar esperança de poder reencarná-lo no futuro. Ao mesmo tempo, na cidade anciã de Chongyue, havia várias pessoas poderosas discutindo este último, onde a Terra Santa do Calvário havia sido completamente exterminada, e naquele momento, sem a necessidade dela intervir. Naquele momento, Liu Li também aproveitou para perguntar a tia Xue se ela tinha conseguido encontrar Ye Chen, ao que ela simplesmente lhe disse que era impossível, e que ela não deveria estar no estado central, pois não conseguiu sentir seus sentimentos brotaram naquele lugar, e também disse a ela que ela não deveria agir de forma imprudente por Ye Chen, já que ele é alguém que nunca será capaz de alcançar as mesmas alturas que ela. Mas Liu Li não permitiu que eles desprezassem Ye Chen, dizendo-lhe que ele definitivamente subiria aos céus, e ela não estava disposta a ouvir mais reclamações de tia Xue, dizendo-lhe que iria ver o jovem senhor do mundo superior e que se aquele servo do reino vazio espiritual ficar no caminho, esperando que tia Xue cuide dele. Antes de Gu Chang, ele estava lavando as conquistas de Lin Qiuhan no Dao, que ele estava aprendendo no livro que lhe deu. E naquele momento o céu se encheu de relâmpagos, surpreendendo a todos, exceto nosso protagonista. A família Lin saiu rapidamente para ver quem ousou atacá-los. Mas quem o atacou foi a senhorita Liu Li junto com o povo da antiga Montanha dos Deuses. Ao ouvir o nome da Montanha dos Deuses, os do clã Lin ficaram em dúvida, pois não tinham nenhuma amizade com eles. Mas assim que Liu Li chegou, ele rapidamente disse lhes chamarem Gu Chang, já que a irmã de Ye Chen veio vê-lo. Um dos companheiros de Liu Li era verdadeiramente orgulhoso e arrogante, dizendo-lhes como uma pequena família Lin poderia ousar ofender sua jovem senhorita. Mas nesse mesmo momento, um dedo gigante surgiu do céu, apagando-o completamente da face daquele mundo inferior. E ao vê-lo desaparecer completamente, seus companheiros finalmente começaram a se assustar e a pensar que era uma vez um erro ter ofendido tal pessoa. Jovem senhor poderoso, enquanto nosso protagonista os impedia de entrar. Um pouco angustiada porque ela sentiu que eles já estavam enterrados por uma aura poderosa, mas ao ouvir o nome de Gu, ela rapidamente se assustou pensando que ele poderia ser de um certo clã especial que eles não poderiam ofender. Então ela rapidamente fez sua aparição em seguida para ele. Liu Li para dizer-lhe para não ser imprudente e agir incorretamente. Não muito longe também estava o velho servo observando tudo isso, e pensando que aquela mulher estava emitindo uma aura de boa vontade. Então, ele não deveria se preocupar. Vendo que aquelas pessoas não entravam, Gu Chang saiu pessoalmente para cumprimentá-los, acompanhado por suas duas beldades. Ao vê-lo, Liu Li parecia realmente chateada e orgulhosa, perguntando se ele era realmente Gu Chang. Mas nosso protagonista perguntou novamente sobre seu relacionamento com Ye Chen, enquanto em sua mente ele admirava a incrível sorte que Liu Li possuía, já que ela tinha 800 pontos de sorte azuis, o maior até agora. Vendo esta situação, tia Xue aproveitou para rapidamente fazer uma reverência ao nosso protagonista, dizendo-lhe que ela é responsável por proteger Liu Li no reino inferior e que tudo parece ser um mal-entendido. Então, apesar da entrada grotesca, ela espera que o Sr. Gu seja generoso e não der importância. Ao observar que Liu Li estava muito brava, mas tia Xue não deu importância, e continuou falando, onde informou que Liu Li era da família Ye, do antigo clã celestial. Ordena que ele mate uma pessoa a cada 10 respirações, e que se alguém ousasse resistir, toda a sua família seria executada, mostrando-se aos olhos de todos como um verdadeiro tirano sem piedade.
As outras pessoas estavam roubando a senhorita Liu Li para se desculpar, já que ela era a única que poderia salvá-los. Mas Liu Li não estava ouvindo eles nem Tia Xue e as 10 respirações que Gu Chang disse já haviam passado. Então o Elder Ming erradicou rapidamente uma daquelas pessoas que a acompanhava antes daquele ato. As outras pessoas estavam morrendo de medo, pois sabiam que na frente de Gu Chang não eram nada, e a qualquer momento poderiam morrer como simples moscas nas mãos do ancião Ming, e continuaram implorando a Liu Li que se desculpasse, até que ela finalmente concordou e expressou um breve pedido de desculpas. Ao vê-lo fazer isso, Gu Chang não continuou com o problema, e disse-lhes que tudo seria esquecido, mas Liu Li ainda continuou a perguntar-lhe sobre sua briga com Ye Chen, ao que Gu Chang apenas se limitou a dizer-lhe que nunca tinha feito nada a ele, já que se ele quisesse não seria difícil para ele esmagar uma formiga como Ye Chen, mostrando mais uma vez sua presença aterrorizante ao sentir aquela presença. Liu Li concordou que não deveria ser difícil para ele matar seu irmão Ye Chen. Então ele começou a assumir que tudo deve ter sido culpa da santa donzela Qing Yi. Mas novamente ela se contradisse em sua mente, pois de acordo com seu conhecimento de Ye Chen, ele não agiria daquela forma. Então ela tinha cada vez mais dúvidas sobre a situação e queria mais explicações sobre Ye Chen e a destruição da Terra do Calvário. Mas Gu Chang se cansou de ter que explicar para uma menina simples, e com sua presença poderosa a fez entender que não queria continuar com o assunto, e que o Calvário era para esmagar uma simples formiga, e que se ele quisesse matar Ye Chen, seria como esmagar uma simples formiga. Com todas essas palavras e conhecendo o poder de Gu Chang, a senhorita Liu Li começou a duvidar de Ye Chen. Por isso, nosso protagonista já começava a obter pontos de destino graças a essa dúvida que havia alcançado. Depois disso, como não havia mais o que discutir, eles se despediram e Tia Xue aproveitou para amenizar a preguiça dizendo que eles poderiam se dar melhor já que ambos são do mundo superior. Mas Gu Chang disse categoricamente a ela que não era necessário, já que ele não estava interessado nesse tipo de garota, deixando Liu Li ainda mais irritado e, pelo contrário, a santa donzela Qing Yi sorriu com essas palavras. Mudando o cenário, finalmente temos Ye Chen com sua mestra, chegando às ruínas perdidas de Tianyun, onde Ye Chen estava completamente feliz com a possibilidade de obter a herança suprema celestial, com o qual poderia completar sua tão esperada vingança. Porém, sua mestra lamentou a direção que seu discípulo estava seguindo. Naquele momento, ocorreu a Ye Chen um plano brilhante, já que quando a entrada para o reino secreto se abrir, todos no mundo inferior se enterrarão nela, e Gu Chang certamente também irá para aquele reino secreto, e no caminho ele vai cair em armadilhas. Então vai acabar exausto, e é aí que Ye Chen já está respirando com a herança obtida para controlar a matriz e matá-lo. Mas sua mestra lhe disse que nem tudo poderia correr como ele pensa, em além de também lembrá-lo da terrível transformação que Liu Li passou, então ela não deveria ter tanto contato com eles até chegar ao reino do Deus do Vazio. Mas Ye Chen não estava mais ouvindo ela e planejou tirar vantagem desse relacionamento, então que Liu Li ajudou-o em sua vingança contra Gu Chang, e começou a entrar no reino secreto. No momento em que entraram no reino secreto, uma luz brilhante subiu ao céu, revelando a todos no mundo inferior que alguém havia conseguido abrir um reino secreto, e era por isso que todos estavam comandando aquele lugar, incluindo nosso protagonista. As pessoas que entravam naquele reino secreto encontravam seu cultivo suprimido, então para pessoas poderosas era uma grande desvantagem. Mas Gu Chang não se preocupava muito, já que tinha tudo calculado e continuou seu caminho para o reino secreto. Quando eles chegaram à porta, todos abriram caminho para ele entrar, e dentro havia um lindo reino secreto verdadeiramente deslumbrante em sua beleza. Mudando o jantar, a senhorita Liu Li também já havia entrado no reino secreto e tinha acabado de conhecer Ye Chen, e Ye Chen, ao vê-la, ficou surpreso com o quão bonita ela havia se tornado nos últimos 3 anos em que ele não a tinha visto, mas Tia Xue sim. Ele o repreendeu por cobiçando a beleza da jovem senhorita, mas Ye Chen não deu importância a isso. Naquele momento, Liu Li aproveitou a oportunidade para revelar a Ye Chen as verdadeiras origens de Gu Chang, e que ele pertence a uma família superior à dela no mundo superior. Então ele deveria ter cuidado. Mas Ye Chen não se importou e disse-lhe que não importa quem seja, já que ninguém poderia prejudicá-lo naquele território secreto. Voltando ao nosso protagonista, ele estava caminhando pelo reino secreto na companhia do clã Lin,
Mas Gu Chang não estava apenas andando enquanto seguia a trilha que havia colocado em Ye Chen. E eles estavam sorrindo maliciosamente, pensando que o pobre Ye Chen estava trabalhando tanto sendo como um coelhinho para ele. Em vez disso, Ye Chen junto com Liu Li já estavam chegando ao local onde a herança estava localizada. Mas Ye Chen sentiu uma angústia inexplicável sem motivo. Então rapidamente decidiu entrar no local. Um grande número de bestas espirituais estavam esperando por ele lá, mas quando um deles avançou para atacá-los, Tia Xue com uma coisinha simples o destruiu completamente, mostrando-nos a realidade pelo tesouro daquele reino secreto, e rapidamente ordenou que os anciões do clã Lin limpassem o caminho, deixando todos feridos, mas não mortos, enquanto ele entrava sozinho na sala de herança onde Ye Chen estava. Pelo contrário, Ye Chen já estava entrando à sala final que gerou uma energia demoníaca, aterrorizante e verdadeiramente poderosa. E quando ele finalmente abriu a porta no final da sala em um trono devastado, estava um esqueleto imponente, perfurado por uma lança espetacular, que exalava o medo mais primitivo só de olhar para ele. E naquele exato momento, uma risada sinistra apareceu nas costas de Ye Chen, e foi nosso protagonista quem finalmente chegou de onde veio. Ao vê-lo, Ye Chen ficou completamente surpreso, perguntando a Gu Chang como ele conseguiu chegar tão cedo, ao que nosso protagonista lhe disse que foi ele quem o guiou até este lugar. Ao ouvir isso, Ye Chen não sabia como isso era possível, mas imediatamente começou a duvidar de sua mestra, repreendendo-a que foi ela quem lhe deu todas as informações por causa de um simples elixir. A professora parecia completamente desapontada por seu discípulo pensar tais coisas, mas ela ainda queria fazê-lo entender que estava errado. Mas Ye Chen já estava imerso em ódio e não ouviu nenhuma explicação. Então, naquele momento, professor e discípulo quebraram completamente seu vínculo, e com isso nosso protagonista continuou obtendo pontos de destino celeste e aproveitou para ganhar a confiança daquela mestra Yan Jin, fazendo-a entender Ye Chen. Na realidade, ela não teve nada a ver com a descoberta de seu paradeiro e como esperado. Ye Chen não ouviu nenhuma palavra, e apenas a sede de vingança estava em todo o seu ser, e ele até desprezou e insultou sua antiga mestra Yan Jin. Naquele momento, Gu Chang finalmente decidiu acertar um pouco com uma pequena técnica, fazendo-a voar, mas sem causar nenhum ferimento grave, de modo que Yan Ji sentiu que se importava com ela e estava disposto a defendê-la, ao contrário do que Ye Chen fez. Com todos os acontecimentos apresentados, Yan Jin finalmente decidiu seguir Gu Chang, e naquele momento nosso protagonista recebeu um aumento em sua sorte e pontos de destino celestial. Então ele também ofereceu a Yan Jin uma jade divina que eleva a alma como presente pela confiança de seguindo-o. E naquele momento, Ye Chen estava realmente zangado, e com o único desejo de matar Gu Chang, ele conseguiu ativar a matriz do reino secreto com a chave secreta que possuía. Com esse poder, Ye Chen realmente se sentiu confiante em alcançar seu objetivo, então ele não perdeu mais tempo e imediatamente atacou nosso protagonista. Mas Gu Chang recebeu seu ataque sem tantos problemas, e quando a energia de seu pulso foi revelada, aquela lança que estava com o esqueleto começou a se mover, surpreendendo Ye Chen. E Gu Chang disse-lhe que não era necessário que ele soubesse mais e que ele morreria em breve, e em um instante ele destruiu a técnica da qual Ye Chen tanto se orgulhava. Diante daquela força impecável, Ye Chen finalmente começava a duvidar de sua sorte e de que seu destino não era a grandeza, mas morrer como um simples peão naquele lugar. Mas naquele momento, Liu Li apareceu de repente atacando Gu Chang. Mas apesar de seu ataque, ela não conseguiu afastar Gu Chang de Ye Chen, e nosso protagonista começou a esmagar Ye Chen na frente de Liu Li. Naquele momento, Liu Li sabia que não poderia enfrentar Gu Chang, e a única maneira de salvar Ye Chen era negociar com Gu Chang. Então ela estava preparada para atender a qualquer pedido que ele fizesse a ela, desde que poupasse a vida de Ye Chen. A ação que Gu Chang pediu a Liu Li foi que ela abandonasse seu mau reconhecimento e se tornasse sua escrava. Ela rapidamente aceitou essa condição, pois tinha certeza de que quando retornasse ao mundo superior, sua família seria libertada com instalações de selos de escravos, graças a uma habilidade divina que ela possui. Ele fazia revelando-lhe que se tratava de uma técnica extremamente oculta, e que só os melhores conseguem detectá-la. Além do fato de que aos poucos ele irá esquecer todos os acontecimentos que aconteceram naquele momento, fazendo Liu Li duvidar se havia aceitado essa doença.
Depois disso, Gu Chang finalmente matou Ye Chen, esmagando-o em um instante na frente de Liu Li, e ela olhou para tudo isso perplexa, sem entender por que ela não podia ter nenhum sentimento por Ye Chen, nem poderia odiar Gu Chang. Enquanto nosso protagonista ria dizendo que ele mesmo é o próprio diabo, então aqueles juramentos eram algo trivial e sem importância para ele. Com a morte do filho sortudo, Gu Chang obteve outro presente especial do sistema, no qual obteve 1/3 das sementes do mundo e a medula vazia, e imediatamente procedeu à fusão com a medula vazia, pois logo teria um encontro devastador com o demônio desolado. E graças a esse grande artigo conseguiu chegar ao reino do vazio, enchendo-se de um grande sorriso. Com esse novo poder adquirido, Gu Chang finalmente se preparou para seu maior combate, que era contra o espírito remanescente do esqueleto que estava estacionado naquele trono. E no momento em que se aproximou dele, uma aura poderosa saiu do esqueleto para ensiná-lo. A parede dos 8 demônios ao seu antecessor. Mas no momento em que Gu Chang se aproximou dele, aquela presença sentiu o poder fantasma sombrio que nosso protagonista possuía, e sendo um seguidor da luz, ele imediatamente atacou nosso protagonista. Mas Gu Chang conseguiu se defender e ainda buscou obter a herança através do diálogo. Mas aquela presença se recusou a ouvir qualquer palavra de um ser maligno, e se preparou para lutar. Então Gu Chang também se cansou de agir como alguém bom e novamente liberou sua verdadeira diabólica natureza. Como aquela presença não tinha a intenção de falar, rapidamente retomou o ataque contra Gu Chang com a intenção de matá-lo. Mas nosso protagonista estava calmo, pois sabia que o poder restante que aquela presença tinha não era suficiente. Por possuir grandes artes defensivas, e em um instante, evitando aquela presença poderosa, Gu Chang já estava naquela lança chamada Labarda dos 8 Demônios Desolados, dizendo que a partir de agora aquele tesouro pertencia a ele. Quando nosso protagonista rompeu o selo do Labarda, um equidemoníaco imensurável inundou todo o local, e até as pessoas de fora da sala ficaram apavoradas e queriam fugir, mas ao tocar naquele equidemoníaco, foram mortas em um instante. E agora com aquela magnífica Labarda, Gu Chang derrotou com extrema facilidade aquela presença que possuía a herança daquele reino secreto, e antes que ela se dissipasse completamente, Gu Chang com um artefato especial conseguiu trancar o remanescente espiritual daquele reino para uso no futuro. Depois disso, Gu Chang ficou muito feliz por finalmente ter obtido uma arma tão esplêndida, e graças ao sistema descobriu que a alabarda era mais especial do que ele pensava. Ao mesmo tempo, Yan Jin estava dentro daquele jade que Gu Chang lhe ofereceu, imaginando o que havia acontecido lá fora, já que agora ela não poderia sair livremente e apenas Gu Chang poderia autorizar sua saída da dita jade. Mas naquele momento essa proibição foi cancelada, e ela imediatamente saiu para descobrir o que havia acontecido, e ela encontrou Ye Chen morto. Mas ela apenas mencionou algumas palavras que já concordou em seguir nosso protagonista. E o que acontece com as outras pessoas não é importante enquanto ela entra novamente naquele jade. No momento seguinte, o velho escravo Ming também chegou com o clã Lin para pedir perdão quando eles deixaram a garota Liu Li entrar. Mas Gu Chang não deu importância e começou a sair, e no momento ele estava saindo pela porta. Tia Xue também chegou junto com os outros homens, seguindo Liu Li, que rapidamente foi até ela perguntando se ela estava bem, ao que ela apenas disse que Ye Chen havia morrido nas mãos de Gu Chang, mas que não havia mais nada que ela pudesse fazer, pelo qual todo saiu do local, deixando o corpo flácido de Ye Chen no mundo espiritual. Olhando para baixo, finalmente temos o Reino Superior, a cidade imortal da dinastia imortal Wushuang, onde Yue Mingkong acaba de se proclamar herdeira do trono da dita dinastia, enquanto ela pensava que já havia passado meio ano desde que seu noivo mais querido, Gu Chang, tinha ido para os reinos inferiores, então era hora de retornar ao mundo superior. Se você quiser ver a próxima parte deste vídeo, por favor me avise curtindo este vídeo e se inscrevendo no meu canal.